abri-las na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Vamos terminar hoje o capítulo 7 de Romanos, na parte mais complicada desse capítulo, e para algumas pessoas essa é a parte mais complicada da carta aos Romanos, porque ela gera uma grande controvérsia. Estaria Paulo aqui falando de um cristão? Estaria Paulo falando de um não cristão? São versículos famosos, nós os conhecemos, nós cantamos eles aqui. Nós cantamos aqui. Romanos 7, agorinha pouco. Você vai reconhecer os versículos quando você lê. A partir do versículo 14. Diz assim: porque nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não permito, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que odeio, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei é boa. Então agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer está sempre presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu acho então esta lei, que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Pois eu tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior, mas eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente, e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu agradeço a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu acho que a gente não consegue entender isso sem a gente ler pelo menos o versículo 1 do capítulo 8. Vamos deixar o capítulo 8 para a semana que vem, querendo Deus. E para mim é o melhor capítulo da Bíblia. Mas, para a gente entender o que foi dito até agora aqui, sem ler pelo menos o versículo 1 do capítulo 8, é complicado. Então vamos lê-lo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados, há uma discussão grande entre os teólogos se Paulo aqui está falando da pessoa não convertida, não regenerada, ou da pessoa já regenerada pelo Espírito Santo. Porque está falando aqui de alguém que está perdendo para o pecado, que quer fazer o bem e não consegue, que está vivendo ainda sob o jugo do pecado. É estranho, porque no capítulo 6, nós vimos juntos, Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas nós servimos agora a Deus. Versículo 22 do capítulo 6, a gente vê isso claramente. E agora ele aparece se posicionando assim, como alguém que está perdendo, que está escravo para o pecado. É estranho. Então, por isso, muitos intérpretes, e eu os compreendo e entendo essa posição, ela tem muito valor, ela é muito sólida também, acham que Paulo está falando aqui, Paulo está retroagindo ao tempo em que ele ainda não tinha sido regenerado pelo Espírito, em que ele tentava agradar a Deus só pela lei, e dizendo, olha, era assim que eu vivia, concordava com a lei na minha mente, mas não conseguia praticar a vontade de Deus, porque o pecado me escravizava. Só que outros teólogos, outros estudiosos, dentre eles alguns famosos, vocês devem conhecer, Calvino, Lutero, Agostinho,
Eles pensam que não, que Paulo está falando sim, já da vida cristã, já de alguém regenerado, que está, entretanto, enfrentando aqui, sob essa ótica, uma batalha ferrenha contra o pecado e, de alguma forma, está sendo derrotado nesse plano de vista. E eu me alinho mais com essa segunda corrente. Creio que sim, que Paulo está falando dele mesmo, já crente. Só que Paulo está fazendo aqui uma coisa interessante. Ele está tentando mostrar para a gente como o cristão, tentando por sua própria força, se ele pudesse por um momento se isolar da graça e tentar por sua própria força, ele lida com o pecado, como ele é derrotado. Porque se você lembrar ali em Gálatas 5, no versículo de número 16, Paulo fala assim, ó, por isso eu digo a vocês, andem no Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Essa carne que Paulo cita aqui também em Romanos 7, que é a natureza pecaminosa. Paulo está falando para crentes, andem no Espírito, ou seja, não andem na carne. E aqui o que Paulo está falando em Romanos 7, ao meu ver, é de um crente que não está andando no Espírito, está tentando na carne, na sua força, está tendo talvez uma postura legalista, está tentando, através das suas obras, do seu próprio esforço, se santificar e vencer o pecado. E Paulo diz que esse aqui é o resultado. Então no capítulo 8 ele vai dizer qual é a solução para a gente vencer o pecado. É não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus e recebermos do Espírito Santo o poder para sermos livres do pecado. Então é assim que eu entendo. Para a gente entender ainda mais o que está acontecendo aqui, eu quero recorrer hoje, talvez mais do que nunca, à psicanálise. E por favor, não se assuste ou se chateie com isso, como quem diz, poxa, eu vou para a igreja para ouvir Bíblia, e o pastor agora, só porque se meteu a estudar essas coisas, só quer falar de psicologia e psicanálise. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes que eu fizesse isso, muitos teólogos, para entender melhor esse texto, recorrem à psicanálise, recorrem especialmente a Freud, que é o pai da psicanálise. Por exemplo, um dos pastores que eu mais admiro, talvez a minha maior referência hoje, que se chama Timothy Keller, Tim Keller, se alguém vai falar desse pastor, é um grande teólogo, uma grande referência. Tim Keller, estava lendo, ele falando sobre isso aqui, e ele também recorre à psicanálise, ele também recorre a Freud, para tentar entender Romanos capítulo 7. Não que nós só possamos entender Romanos 7 a parte de Freud e da psicanálise, não é isso, gente. Até porque Freud escreveu quase 2000 anos depois de Paulo, né? Se alguém se inspirou em outrem, foi Freud em Paulo e não Paulo em Freud. A igreja, ela entendeu esse texto muito antes de Freud escrever qualquer coisa. Mas se nós temos esse recurso da psicanálise, essa luz da psicanálise, para a gente poder entender um pouco isso, por que não usá-la? Por que esse preconceito? Eu não estou dizendo para a gente fundamentar a nossa vida em ideias freudianas, pelo contrário, eu discordo de Freud em várias coisas, especialmente no seu pansexualismo. Para Freud tudo dá em sexo, e eu discordo disso. Entretanto, nós temos que reconhecer que a maneira como ele apresenta a divisão da mente em consciente, pré-consciente, consciente e de ego e superego nos ajuda a entender muita coisa. Porque é isso que Paulo está mostrando aqui. Se você leu esse capítulo 7 agora comigo, deu um nó na sua cabeça. Peraí, quem é Paulo então? Porque ele fala o eu contra o eu, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero. Quem é ele? Parece que tem vários eus dentro dele. Ele tem um transtorno de múltiplas personalidades. E quem primeiro trouxe a luz para a gente sobre isso foi Freud. Ele falou sobre isso. Ele falou que a mente humana não é um bloco único. Ela é subdividida em alguns compartimentos. E não só daqueles que têm transtornos de múltiplas personalidades, mas de todos nós. Ele primeiro dividiu a mente humana em inconsciente, um lugar enterrado, né, onde você não processa as informações à sua escolha, elas estão lá enterradas e às vezes brotam na sua mente consciente, né, o inconsciente, o pré-consciente que está ali mais pertinho da consciência, aquela memória de ontem que você não está lembrando agora, mas com um pouquinho de esforço você lembra.
e o consciente, que é aquilo que você está aí processando agora na sua cabeça, que está fresquinho aí, que você está controlando na sua mente de certa forma. Então, essa foi a primeira divisão que Freud fez, e para mim ela tem tudo, ela aparece na Bíblia o tempo todo, né? Como eu disse, Freud conhecia a Bíblia, estudou Bíblia, era judeu, estudou bastante o Antigo Testamento, conhecia também o Novo Testamento, e a Bíblia também o ajudou a formular suas teorias. Por exemplo, a parábola do semeador, Mateus 13, tem tudo a ver com isso. O Senhor fala que nosso coração é como a terra. Você joga uma semente lá dentro, no inconsciente, e você espera que ela brote e dê fruto no consciente. Isso é totalmente psicanálise, né? Ou quando Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus penetra no homem mais fundo que uma espada. Como assim? Porque ela vai na divisão da alma e do espírito, ou seja, a alma tem níveis de profundidade. Isso também foi elucidado para o mundo por Freud na psicanálise. Mas Freud não apenas dividiu a mente humana em inconsciente, pré-consciente e consciente, ele também dividiu de uma outra forma. Ele dividiu em id, ego e superego. E isso aqui tem tudo a ver com Romanos capítulo 7. E eu quero te explicar um pouquinho isso, para que você entenda isso, a palavra de Deus, e a receba com mais profundidade hoje. O que é que Freud diz? Ele diz o seguinte, que existe dentro de todo ser humano uma coisa instintiva, primitiva, animal, impulsiva, né? Que ele chamou de id, onde estão nossos desejos mais primitivos, mais impulsivos, mais animalescos, mais instintivos. E você sabe que isso existe dentro de você. Você sabe que a fome, quando você sente o impulso sexual, né, aquela raiva descomunal, ela vem de um lugar de dentro de você que você não sabe muito bem explicar como mexe, mas mexe com você profundamente, te coloca numa situação talvez muito parecida com a de um animal, né? Uma pessoa faminta, uma pessoa tomada pelo impulso sexual, tomada pela raiva, ela se comporta de forma muitas vezes irracional. Concorda comigo? E Freud diz que isso é o id, é um negócio instintivo, é um negócio profundo dentro do homem que o move. E antes de Freud falar sobre o id, Paulo diz que existe dentro de nós uma força do pecado que é poderosíssima, que nos move com muito poder, com muita força, com muita violência, que nos toma, que nos arrebata. Então é como se Paulo dissesse que o pecado habita em nós nesse lugar profundo. Agora observe, você já nasce com o seu id, você já nasce com esses impulsos, o bebê já nasce chorando, protestando, querendo mamar, brigando muitas vezes, se chateando, fazendo birra. Meu filho não tem nem 2 anos, ele faz umas coisas, meu irmão. Isso você aprendeu com quem isso, menino? Já veio dentro dele. Ninguém ensinou, ele faz umas birras, faz um negócio, uma chantagem. Minha filha estava no carro ontem, minha filha brincava com ele, e aí, quando minha filha mais velha parava de brincar com ele, o miserável, porque pastor, miserável, chama miserável. Paulo fala que é o miserável homem que sou, quem me libertará? Todos nós somos miseráveis. O miserável puxava-lhe o cabelo da menina, gente, com uma força, com a malvadeza, e puxava assim, para ela voltar a brincar com ele. Ele disse, ô miserento. Que ninguém ensinou isso, vem dele. Ele aprende que puxar cabelo dói. Ele sabe como pegar, como puxar, como fazer para machucar, para ela olhar para ele. Vem de dentro. É um impulso. E é maldoso, é perverso, não é legal. Não é um carinho. Ele não faz um carinho na irmã. Ele machuca ela para olhar para ele, é perverso. De onde veio essa perversidade? Porque nunca ninguém puxou o cabelo dele. Nunca ninguém fez a maldade dessa com ele. De onde veio? É inata. E Paulo disse que o pecado, a gente viu Romanos 5, que o pecado entrou na humanidade lá em Adão. E passou para toda a humanidade, vem no nosso DNA, vem numa herança de alma, numa herança de espírito. A psicanálise também fala de uma herança inconsciente que nós recebemos. E está no nosso id, né? Estou usando um conceito freudiano para você entender. Esse lugar da nossa mente, da nossa alma, que é impulsivo, que é poderoso, que é fortíssimo.
Quem aqui já tentou fazer dieta e fracassou? Levanta a mão. Todo mundo, gente. É difícil controlar o impulso. É difícil. Quantos homens juram para a mulher assim: ó, eu nunca mais vou olhar outra mulher na minha vida, meu amor, me perdoe, eu vou parar de seguir todas essas mulheres aqui que posta foto sensual, eu nunca mais vou. Ele fala, ele jura, ele se arrepende naquele momento que a mulher flagrou ele, disse que ia embora, que ia largar ele, que ele é um safado, sem vergonha, um vagabundo, e ele jura de pé junto: eu não vou mais fazer. Mas no dia seguinte ele está miserável, se tremendo todo quando passa uma mulher bonita. Não é fácil. É um impulso. É um negócio forte. O cara jura: eu nunca mais entro num site pornô. Meu Deus, estou perdendo a minha vida, a minha energia. Estou me acabando nesse negócio. Que coisa ridícula, que coisa feia. Eu não concordo com isso. Ó, tem outra parte da mente dele que não concorda. É o que Paulo está falando. Dentro de mim também tem um lado meu que não concorda com o pecado, mas tem uma coisa mais forte do que eu, que me impulsiona. E o cara vai lá e faz. Uma pessoa que fala assim: eu nunca mais estouro, nunca mais eu brigo, nunca mais eu perco a cabeça. Meu Deus, como eu xinguei, como eu bati, como eu perdi a cabeça, como eu ofendi. Nunca mais eu faço isso. E no outro dia seguinte alguém dá uma fechada nela. Alguém dá uma fechada e ele endemonia. Parece que endemonia. Né? Se for crente não demonia não, porque onde tem um espírito não tem demônio, mas é outra história. Mas aí vinha aquela coisa que ele toma com muita força. Por quê? Porque segundo a teoria psicanalítica, o id é o que há de mais poderoso. Ele é muito forte, porque ele é a matéria-prima de todo o seu ser, a sua natureza, é o que é inato. E Paulo está falando o seguinte: por mais que eu tenha outras partes em minha mente que não concorde com os impulsos do pecado, não são capazes de vencê-lo, porque o impulso do pecado, o id, ele é poderosíssimo. É o que Paulo está falando. Eu estou usando aqui Freud para clarear a ideia. Mas pastor, que outras partes são essas que não concordam com o id? Primeiro vem o ego. E não é que o ego não concorde com o id. O ego seria o ego que vem do latim eu. Seria o eu de verdade, né? Em tese, seria o eu mais central. Por isso que quando a gente fala assim de egoísmo, alguém que é autocentrado é um egoísta, é um egocêntrico. Alguém centrado no seu próprio eu, não é verdade? É o ego. O ego seria a maturação da personalidade, do ser, da mente, que considera os impulsos do id, as vontades de prazer, de satisfação primária, mas que já balanceia com a realidade. O ego já diz assim: poxa, eu quero comer doce, mas se eu comer doce demais, eu também vou engordar. Então eu vou comer o doce só que eu quero comer, não vou comer o doce todo, vou comer assim menos. Então o ego vai ponderando, ele vai maturando as coisas. E Paulo fala ainda de um terceiro elemento na mente, a terceira parte da mente, que seria o superego. O que é super é o que está sobre, o que se impõe, o que é maior do que o ego. E o superego seriam nossos valores. Seria construído em nossa mente a partir daquilo que a gente aprende de certo, de errado, com outras pessoas, com a sociedade, com os pais, com a religião. Então o superego fica ali dizendo: opa, ego, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. O id fica do outro lado dizendo: eu quero me satisfazer. O superego fica: é certo, é bom, isso é bom, isso é errado, isso é bom, isso é correto. E o ego ficaria no meio. Ora dizendo: não, eu vou liberar para o id agora, porque o id está querendo um desejo. Não, eu vou atender aqui o meu superego, que são os meus valores. É como se fosse, só para entender assim, de maneira bem primária. Lembra aquele desenhozinho que você tem uma pessoa, aí tem um anjinho do bem e um anjinho do mal, cada um falando no ouvido? É como se fosse isso: o seu id puxando para os desejos, para os impulsos, seu superego são seus valores, que nem sempre estão certos, puxando para aquilo que é valor, que é princípio, que é regra moral, e você, no centro da decisão, que é o ego, tentando saber eu como mais ou será que seria feio eu comer mais agora? Sabe, você fica decidindo no ego. E Paulo está falando isso aqui, gente, de outra forma. Porque ele fala:
Tem uma força, ele fala aqui, ó, tem uma força em mim que é o pecado, que me puxa para o mal. Tem a lei, e o que é a lei? O superego. Tem a lei que é boa, que me puxa para o bem. Eu concordo com a lei, ou seja, o meu ego, concorda com o meu superego, concorda com a lei que é boa, mas no fim das contas o meu ego se rende ao meu id, aos meus impulsos. Deu para compreender? Amém, gente? É exatamente isso que Paulo está falando aqui. O meu ego, o meu eu, concorda com o superego, concorda com a lei, com os princípios de Deus, que são bons. Mas na hora H, ele não consegue colocar em prática, porque vem o id com toda a força, vem a fome, vem o desejo, vem a ira, vem a cobiça, vem o impulso sexual, com toda a força e arrebenta comigo e não tem valor certo. Na hora eu não penso em valor nenhum. Como até brinquei, que tem gente que é tão cara de pau que fala assim: Senhor, nem mande a tentação, porque o Senhor sabe que eu vou pecar. Ou seja, eu concordo contigo, Senhor, mas eu não aguento. Se vier na minha frente, eu peco mesmo, eu caio mesmo, eu faço mal mesmo, eu não tenho nenhum controle, eu não tenho nenhum domínio próprio. Eu até concordo, eu até quero, até acho legal, eu acho lindo. Tem homens infiéis que acham lindo uma família de homem fiel. Tem pessoas que roubam, que acham linda a pessoa honesta. Sabia disso? Ele acha lindo ser honesto, mas ele não consegue. Tem fofoqueiro que acha linda a pessoa que guarda a língua, só que ele não consegue. É tão legal você não fala mal de ninguém, né? Tem gente que fala isso para mim. Porque graças a Deus essa área da minha vida é mais tratada. É muito difícil eu falar mal de alguém. A gente fala assim: rapaz, eu admiro você, viu? Você não fala mal de ninguém. Você se admira, né? Só não consegue fazer, né? Seu linguão. Ou seja, dentro dele, ele concorda com as coisas boas, mas ele não consegue vencer os impulsos. Ele não consegue fazer o que é bom. Há uma força maior do que ele. É o que Paulo está falando. O que Paulo está falando, gente, para ser bem prático, e eu não vou demorar muito, porque se eu for entrar aqui no outro aspecto, a gente vai se perder um pouco. Eu quero ficar nessa ideia aqui. Paulo falando o seguinte: olha, se você tentar vencer só a partir das regras e valores que você recebeu, você vai perder, porque tem uma força dentro de você que é maior do que os seus valores. E isso é punk, gente. Isso aí contraria um monte de teoria psicológica, sociológica. Porque muitas pessoas acreditam que, dependendo da educação que a pessoa recebe, a pessoa é boa ou má. Dependendo do meio e do ambiente, a pessoa vai ser boa ou má. E eu acredito sim que o ambiente pesa, a educação pesa, os valores pesam muito. Quanto mais você tem um superego forte, lógico, mais ele vai pesar na balança contra os impulsos do seu id, os impulsos ruins, porque nem todos os impulsos são ruins, mas contra os impulsos ruins, os que estão carnalmente contaminados. Sim, eu concordo, lógico, a educação pesa, o ambiente pesa, mas não pesa o suficiente para que você seja totalmente livre do pecado. Por isso tem pessoas que são perfeitas, exceto por uma área da vida. Conheceu alguém assim? Pessoa perfeita. Ela não mente, ela não rouba, ela não trai, ela não faz nada. Mas não bote uma cerveja na frente dela não, que ela vai beber até amanhã de manhã. Pessoa perfeita, mas não é leve para um bingo não. Porque do bingo ele vai jogar poker, ele vai apostar a casa da família. Pessoa maravilhosa, ela é exemplar, ela não é capaz de tomar um centavo de ninguém. Mas em casa, se a mulher falar ai, ele quer espancar a esposa. Na rua, todo mundo conhece ele como a pessoa mais honesta do mundo. Mas quando chega em casa, é descontrolado. Pessoa é ética, é moral, sabe? É uma pessoa correta, mas sexualmente é uma depravação terrível. Nas outras áreas é maravilhosa. O que isso mostra?
que não é apenas valores, existem coisas em nós que são muito profundas e poderosas, às vezes são inconscientes, a gente não tem controle sobre isso. Às vezes vem de gerações passadas. Já contei para vocês aqui que eu conheci meu pai biológico já adulto, e eu tomei um susto, porque no dia que eu olhei aquele homem pela primeira vez, eu disse, meu Deus, como tem coisas dele em mim, ele nunca me influenciou, eu nunca tive contato, ele nunca me criou, como é que tem tanto dele em mim? Como tinha pensamentos, estruturas de pensamento, de ideia, de sentimento dele em mim, se ele nunca me ensinou nada. E isso mostra que não é só comportamento, tem coisas que nascem em você, tendências. Tem vários estudos que mostram que filhos de alcoólatra têm mais tendência ao alcoolismo. E várias outras coisas. São impulsos poderosos que brotam dentro de nós e que não basta uma educação para vencer. O que o Paulo está falando? Paulo está dizendo, a lei é maravilhosa. As regras de Deus de pode e não pode são maravilhosas, mas elas são insuficientes para me dar vitória sobre o pecado. Então ele termina o capítulo falando, e agora? Se eu não tenho em mim mesmo o que é necessário para me vencer e me dominar, o que eu posso fazer? Ó miserável homem que sou, quem me libertará de mim mesmo? Preste atenção. Se não basta me educar, ler bons livros, andar com pessoas boas, se isso não basta, quem me libertará? Se eu posso pagar para o meu filho a melhor escola, dar a ele a melhor educação, o melhor exemplo, isso não garantirá que ele será uma pessoa livre de vícios, de pecados destruidores, o que eu vou fazer por ele? Aí Paulo vai no capítulo 8 responder para a gente, mas graças a Deus, que nós não estamos entregues nesse triângulo interno de ego e superego só, de carne, da mente, da lei que opera em nós, não, tem um quarto elemento que entra, o quarto homem da fornalha de nosso coração. Graças a Deus que derramou sobre nós o Espírito Santo. Aleluia! E Paulo diz o seguinte, ó, o Espírito Santo. Ele vai dizer, a gente vai ver no capítulo 8. Eu não vou adiantar hoje não. É o seguinte, o Espírito Santo, ele age em nós no lugar mais profundo do ser. Lá no ID. Ele mexe até nos nossos impulsos. Ele vai nos ajudando a separar, a santificar até as pulsões do nosso coração. A discernir o que é bom e o que é ruim. E a potencializar em nosso interior aquilo que não é só uma regra, mas é uma essência divina que deve ser restaurada em cada um de nós. O que o Espírito Santo faz não é simplesmente fortalecer o superego para que ele vença na balança, para que a regra pese mais do que o desejo, não. Ele liberta em nosso interior o desejo que nós tínhamos antes do pecado, de agradar a Deus. De forma que a minha relação com Deus não é uma questão apenas de ser convencido de uma regra e ter poder para cumprir uma regra. Não, a minha relação com Deus parte de uma testificação interior, de uma transformação por dentro, que me dá prazer de servir a Deus. Mas o prazer não vem do id? Então Paulo está falando que Deus vai lá no nosso homem interior. E é por isso que ele está falando também em Romanos 7, que no homem interior eu tenho prazer nas coisas de Deus. Por quê? E por isso eu acredito que é um homem regenerado, porque no interior ele tem prazer, e que tem prazer em Deus lá no seu interior, é porque teve um toque do Espírito Santo. Sabe, eu não canso porque eu tenho que cantar, eu tenho um prazer em adorar ao Senhor. Meu prazer é te louvar,
né? Meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. É tão legal isso, porque quando eu ia para a igreja, não tinha sido ainda regenerado, eu não tinha prazer, era um saco para mim ir para a igreja. Eu olhava para a igreja, olhava para tudo aquilo, via meu pai, eu via pessoas chorando. Eu disse, você fica maluco, chorando uma música chata dessa? Um lugar chato, pessoas chatas, um sermão chato, tudo chato, esse banco de madeira chato. Um lugar chato, e gente chata, sem graça, que se veste mal pra caramba. É o que eu pensava quando eu ia para a igreja pequena. Eu estou tão aqui, que prazer é esse? Que alegria, poxa, muito mais legal. E sabe, eu achava que era um distúrbio mental que as pessoas tinham quando porque eu sempre fui questionador, né? Mas essas pessoas estão meio doidas aqui. Porque não é possível. E eu lembro que estava em alta quando eu era criança, El Chan. Quem lembra do El Chan? Eu lembro que tem uma festinha uma vez do meu aniversário na Pizza Hut. Não sei quem lembra disso. Tinha umas festinhas na Pizza Hut ali do Hiper Bom Preço. Era comum fazer aniversário na festinha. Aquela festinha não tinha nada. A festinha era... Cada criança ganhava um kit de pizza. Aí tinha uns fliperama para jogar. E vinha um animador. Botava um sonzinho com um CD e fazia uma festinha. Sempre era assim. E chegou meu aniversário, eu fui lá na Pizza Hut. E aí chegou o animador, botou o sonzinho e começou a botar o tchan. E pegou uma cordinha e vai passando, não é? E passa, negão, e passa, neguinha. E as crianças brincando, se divertindo. Eu põe. Você lembra disso, sim? E eu estou lá. Falei, cara, isso aqui é felicidade. Isso aqui é felicidade. Não é aquelas cantigas chatas de igreja. Então, quando eu estou ali na felicidade, meu pai se levanta, vai até o tocador, aperta aquele quadrado, né, que parava, não sei nem como é, stop, sei lá como é que é. Olha para o animador e fala, meu filho é crente. Na festa dele não tem isso. Eu disse a ele, eu não. Você. Mas não teve jeito, ele é maior que eu até hoje é. E ele ganhou. Pensa numa infelicidade. Isso foi um sábado. No outro dia era domingo. Ele fala, acorda para ir para a igreja. Eu disse, quase que avancei em cima dele. Eu não entendi. Eu fui para a igreja naquele domingo mais do que no. Meu Deus, meu pai é louco. Tão legal, lá ele desligou o som. E aqui essa hosana, que hosana que nunca desce das alturas. Que música de doido. Que coisa louca. Até que um dia, meu irmão, eu não sei nem explicar como, mas de repente, algo mexeu com o meu coração. Eu comecei a ler a Bíblia e fazia um sentido como nada nunca tinha feito antes. Comecei a me sentir amado como nunca antes. E eu virei um dos malucos que chorava no culto e que cantava coisas como meu prazer é estar nos átrios, que é de átrio? Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. E eu tinha prazer mesmo, gostava, cadê o culto? Dia do culto. E eu vi louvor em casa, não era só por obrigação, porque eu me convenci que isso é bom, não, havia um prazer. E é isso que Paulo diz que acontece conosco. Não é que o Espírito Santo chega, reforça o ego e empurra o id, o desejo para vai-se embora. Crente não tem mais desejo, não tem sim, mas até o desejo é diferente agora. Existem novos desejos, existem também desejos ruins ainda que são dominados pelo Espírito. Existem novos desejos, novos prazeres, tem alegria em dar. Tem alegria em amar, alegria em servir, alegria em fazer o bem, alegria em fazer o que é certo. Prazer, novos prazeres, uma nova natureza, um novo eu,
Já tinha 3 eu dentro de mim. Poxa, já tinha carne, já tinha a minha mente, já tinha a lei, tudo brigando dentro de mim. Aí vem um quarto, assim, vem o quarto que é o novo homem, para dominar todo mundo, para liderar todo mundo. Amém? É o homem gerado segundo o Espírito. É o quarto homem da nossa fornalha aqui, que faz com que tudo ganhe brilho em nossa vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. E aí semana que vem, querendo Deus, a gente vai entrar no capítulo 8. A gente vai explicar mais como é que funciona essa dinâmica interna do novo homem, da vitória que ele tem sobre o pecado, de como ela se opera, de como a gente tem prazer nas coisas de Deus, das testificações do Espírito no nosso coração, de tudo que vai acontecendo em nós a partir da compreensão desse amor. Então, hoje precisa ficar claro no seu coração que não adianta você se esforçar sem se encher do Espírito Santo. Você entende? Uma vez um homem chamado Nicodemos, que era muito inteligente, procurou Jesus em João capítulo 3 e falou: Jesus, eu estou convencido de que o Senhor é especial, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. O que eu faço aí para poder caminhar contigo e entrar nesse reino que o Senhor fala, viver essas coisas? E Nicodemos achou que era, tipo assim, aprender mais uma regra, e a partir dessa regra ele conseguiria dar esse pulo para esse lugar especial do qual Jesus falava. E o Senhor falou assim: Nicodemos, não adianta, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus, como Paulo vai dizer para a gente em Romanos 14, 17, ele é paz, ele é justiça e alegria no Espírito Santo. É uma coisa do Espírito que te muda, que te transforma. Quando Samuel ungiu Saul, ele falou assim: ó, Saul, você vai caminhar aqui, quando chegar ali na frente, você vai encontrar uns profetas, e você vai entrar no meio deles, e virá sobre ti o Espírito de Deus, e você será transformado num novo homem. Não é pela sua força, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir ao Senhor para ser cheio do Espírito, e confiar nisso, e se entregar e falar: Senhor, por mim eu não consigo, mas eu vou na tua força. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu não posso em mim, mas eu posso nele, e ele me empodera. Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Irmãos, tem que entender que o Evangelho te chama para uma vida espiritual, amém? Não é apenas uma vida teológica, não é apenas uma vida de regra. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. O certo é honrar pai e mãe, então eu vou para fazer isso, né? Para honrar pai e mãe, né, pastor? Pastor, tem certeza que é para honrar minha mãe? A gente fala: você sabe o que minha mãe fez comigo? É para honrar, né, pastor? Rapaz, que difícil, pastor. Não é isso que o Evangelho te propõe. O Evangelho te propõe que pela graça de Deus você consiga perdoar sua mãe, e brote em você um sentimento de misericórdia, de graça, de amor por ela. Sabe? É uma transformação dos seus sentimentos, dos seus desejos. Por isso você deve orar e falar: Senhor, trabalha no meu coração. Senhor, aqui está os meus sentimentos, aqui está o que eu tenho, aqui está o que eu sou. O que eu sou é isso, mas eu quero ver o que o Senhor fará na minha vida. É como Jacó, que Deus falou: quem tu és? Ele falou: eu sou Jacó. E Deus diz: agora eu te faço Israel. Não é só sobre o que você é, mas é sobre o que Deus te faz ser.
Nele você pode. Nele você pode controlar os impulsos ruins e liberar todo o impulso divino em você. Você pode amar, você pode perdoar, você pode ser fiel, você pode ser honesto, você pode ser verdadeiro, você pode ser controlado, você pode amar, você pode dar todo o fruto do Espírito. Você crê nisso, meu amado? Você, pastor, você. Mas o meu temperamento e meu amado Espírito vai gerar em você. Quando Moisés disse a Deus em Êxodo 3, Senhor, eu não sei falar, como eu vou, eu não sei. Primeiro, todo que Moisés falava assim, eu não posso, eu não consigo. Deus dizer, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. É quando ele fala assim, eu não sei falar, já é Êxodo 4, o Senhor fala assim, quem fez a boca do homem? Eu serei com a sua boca. Deus será com cada parte do seu ser. Aleluia, você crê nisso? É a nossa fé que vence. Comece a orar, comece a falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ter em mim a tua presença, a tua consciência. Comece a orar, comece a pedir ao Senhor isso e a cantar essa canção linda. Em espírito, em verdade. Porque o